E se você puder repetir, só para... Isso. Ignore o que eu falei. Agora, começou, é isso? Uhum. Bom, bem-vindos à primeira Assembleia Geral do GIP de 2023. O nosso objetivo para esse ano é a internacionalização sul-sul do GIP e a realização dos projetos estaduais, com ações sendo realizadas no mínimo uma vez a cada 3 meses, com a comprovação dessas atividades, né? Então, esses são os nossos objetivos assim principais. Mais pra frente a gente vai mostrar outros. A nossa equipe, a gente mudou um pouquinho ali. Agora a gente tem só gestão de projetos, coordenadora geral, que é a Laís, e comunicação. Quem tá com projetos é a Mayara e quem tá com comunicação sou eu, Gabriela. Pode falar, Laís. Então, gente, nós decidimos fazer assim porque o pessoal de RH não estava tendo muita atividade para fazer, né? E a gente acredita que essa função de agregar mesmo seja uma função dos delegados, né? Então, dos delegados estaduais. Então, a gente deixou isso, essa função de agregar mesmo, que era a função dos recursos humanos, para o pessoal é, que está agindo dentro do parlamento como delegados, né? E retiramos essa pasta. E aí ficamos com essas três pastas e o projetos, a Maiara, ela está como projetos, mas como vice a Duli, a Julie, né, Julie? A Julie que está por aí. E talvez, caso a Julie tenha interesse depois, como ela estava no ano passado, né? A gente vai ver como que vai sendo durante todo esse percurso, né? Para a Mayara e a Julie trabalharem juntas dentro dessa coordenação de projetos, né? E a Gabi, que já estava dentro da pasta de comunicação, né? Está sempre fazendo um trabalho ótimo, então ela vai continuar. E aí é basicamente isso, gente. A gente refez, então, agora nós temos três jovens, né? Três jovens dentro da coordenação. E é isso. Essa vai ser a equipe nacional. E Isso. quer falar, Gabi? Não, pode falar. E aí, na equipe regional, a gente vai ter, nós já temos, né, essas equipes, a gente vai manter essas equipes do Maranhão, Distrito Federal, Amazonas e Minas Gerais, porém, a gente vai exigir uma participação maior. Então, a gente quer que cada membro participe pelo menos 3 vezes das atividades nacionais, porque a gente precisa que essas formações que a gente está fazendo, né, que elas sejam utilizadas de fato pelos membros. Então, a gente vai colocar essa obrigatoriedade de participação mesmo, e senão a pessoa pode ser desligada do projeto, né? E é isso, a gente quer uma maior atuação de vocês. Opa! É tudo. Aqui. E aí agora a gente vai falar dos projetos, né? A gente vai começar o ano fazendo a seleção de novos membros e o desligamento também. Então, a gente vai ter um formulário, né? Um formulário para continuidade, para aqueles que quiserem continuar. E é isso, e a gente também vai ter um formulário para continuidade, um formulário para novos membros, e um formulário específico para o projeto com a Rússia, né? Que o projeto com a Rússia é um projeto que a gente vai desenvolver já em junho e julho. Então, o que isso significa? A gente vai fazer a seleção dos membros que vão participar desse projeto em específico em março, a gente vai abrir para o pessoal todo mundo aqui do parlamento que quiser participar, e aí depois o projeto vai ser desenvolvido em abril, e maio. Ele vai ser desenvolvido em abril e maio para ser executado em junho e julho. O que é esse projeto da Rússia? É um intercâmbio cultural com jovens russos, com foco na cultura brasileira e na cultura russa. Então, a gente vai ter, uma vez na semana, uma apresentação dos jovens russos falando para a gente sobre a cultura russa, e na outra semana,
brasileiros falando sobre a cultura brasileira para os jovens russos. Esses jovens russos, eles são da Universidade de Ulyanovsk. Então, são realmente uma parceria, assim, entre universidades, né? No caso, como vocês sabem, o nosso projeto está vinculado à Universidade de Brasília. Então, a gente vai continuar vinculando esse projeto em si à Universidade de Brasília. E é isso, a gente vai começar com essa seleção de membros agora em março já. Então, quem tiver interesse já fica atento, que a gente vai colocar nas redes e colocar nos grupos também, para quem quiser participar da organização. Então, o que significa participar da organização? Significa ajudar a selecionar os tópicos, então a gente já pré-selecionou os tópicos, a gente já tem o projeto já foi aprovado pela Universidade de Ulyanovsk, já foi aprovado pela professora que é responsável pelo projeto de extensão na UNB, e agora a gente precisa de pessoas para colocarem isso em prática, né? Então, seria requerido um nível mínimo de inglês, né? Mas se nós tivermos membros aqui que não tenham um nível bom em inglês, mas que queiram apresentar a parte da sua cultura e tal, a gente consegue organizar isso, não é um entrave. Aí, isso, como eu disse, a gente vai começar a seleção, mas o projeto em si ele vai ser em junho e julho. Já na Índia, o projeto em relação à Índia, né? O projeto ele vai ser mais recente agora, porque eles vão ser só duas formações. Então, são duas formações em projetos. São dois jovens indianos que têm suas empresas e tal, e que podem compartilhar com a gente como que foi para eles criar esses projetos e como que foi para eles, às vezes, criar projetos sociais também. Então, esses projetos, essa apresentação, nessa formação em projetos, será em abril e maio. Aí, nós temos, ainda em maio também, muito legal, seria bem legal mesmo. Isabelle, né? Seria bem legal apresentar sobre o Maranhão. Não tem, eu acho que não tem, não é um entrave muito grande, a gente pode fazer a tradução, né, Gabi? A gente pode Isso. fazer essa essa tradução mesmo, não tem outra. Essa mediação. Eu acho que seria essa mediação, né? Essa mediação. Não tem problema, não. Seria bem legal mesmo apresentar um pouco da cultura do Maranhão. E aí, esse projeto em relação à China. Em relação à China, em maio, a gente vai ter em inglês sobre uma apresentação sobre bolsas, bolsas de mestrado, bolsas de graduação e uma visão geral sobre universidades na China. Então, por exemplo, como que é o tempo no norte da China? Como que é o clima, né, no norte da China? Como que é o clima no sul da China? O que talvez para a gente, como brasileiro, seja melhor, assim, seja mais fácil de se adaptar, sabe? Então, vai ser um senhor que trabalha com isso, ele vai fazer essa apresentação para a gente, né? E essa apresentação ela vai ser aberta para todo mundo. Então, a gente vai criar um link, a gente vai colocar pelas universidades, e seria muito bom que cada delegação conseguisse fazer a propaganda desse evento também nas universidades. E essa questão da propaganda ela é válida para todos os projetos. Então, a gente gostaria de agregar mais gente que não necessariamente vai participar sempre do parlamento, mas que tem a possibilidade de participar de algumas atividades. Com a África do Sul, peraí, antes de terminar a questão da China, a gente também quer fazer um projeto mais no final do ano sobre a China, mas a gente ainda não definiu quais são os pilares e a gente ainda está em contato com uma jovem que trabalha no Ministério das Relações Exteriores da China, e que abriu a possibilidade para a gente de fazer esse projeto, né, de apresentar para ela esses tópicos e tal. Então, quem tiver interesse também em fazer sugestões, esse é um projeto que ainda está aberto e que é mais para o final do ano, né? E é isso, em relação à China. E em relação à África do Sul, é uma conferência que a gente já estava organizando no ano passado, né? A gente vai abrir depois essas vagas para participação, porque ele é só em setembro. E ele é só em setembro junto com a formação uma outra formação que é do CEMUNI, né? A gente vai fazer duas formações durante a semana universitária da UNB.
A gente vai fazer essa formação sobre direitos humanos com a África do Sul e uma formação mais ligada à questão artística e ao muralismo na América Latina com artistas sul-americanos. Então, artistas do Peru, artistas da Argentina, entre outros países, artistas do México, entre outros países. Então, essas são as duas atividades que a gente vai ter em setembro. E fora isso, a gente também, um evento que a gente esqueceu de colocar é em maio, que talvez a gente tenha um evento com o Sputnik de formação em comunicação, que vai ser bem legal também vai ser aberto para todo mundo. E aí eu não sei, Gabi, você quer falar um pouco do Language Exchange? Pode ser. Bom, gente, esse foi um projeto que a gente deu início ali ano passado. Como já foi no final do ano, a gente não conseguiu fazer ali uma formação, um encontro, no caso, do Language Exchange em dezembro, mas ele voltou com tudo aí em 2023. A gente tentará ao máximo ter todo mês o intercâmbio linguístico, literalmente, onde a gente vai se reunir para conversar em certas línguas, aprender de certas culturas, por exemplo, conversar em francês e aprender sobre a França. Esse é o intuito. E aí tem a Arte e a América Latina, que é outro projeto que a gente quer realizar esse ano, que foi o que a Laís explicou, né, do muralismo com artistas sul-americanos. Que aí são formações com o intuito de aprender mais sobre a cultura latino-americana com artistas latinos. Isso, vai ser em setembro. Essas duas ações, tanto a da América Latina quanto a da África do Sul. Isso. No time de comunicação, no meu núcleo, a gente pretende aí inovar, né? A gente quer que esse ano seja de grandes inovações para o JIP, principalmente nessa área de comunicação, onde a gente pretende melhorar, né, sempre. Por exemplo, a gente se comunicava pelo e-mail. Normalmente a gente mandava lá a agenda, né, com todos os compromissos do mês, e nem sempre todo mundo aparecia. Aí pode ter sido porque é e-mail, ninguém olha, e funciona assim, infelizmente. E aí a gente pretende melhorar isso dando preferência ali ao meio de comunicação do WhatsApp. Então, é importante esse ano vocês estarem atentos. A gente pretende expandir nas redes sociais, ou seja, já todo mundo vai poder estar botando lá no LinkedIn, que faz parte do Global Youth Parliament Brasil. A gente também pretende fazer o guia de cultura do JIP, que vai servir para nortear, né, como que a gente se trata, com quais palavras que a gente pode usar uns para com os outros, enfim, deixar o JIP com a nossa carinha mesmo. Além de muitos outros, claro. Como a Lei tinha dito anteriormente, a gente vai fazer processos, e aí eu vou explicar um pouquinho mais, que a gente vai fazer os processos seletivos de novos membros, esse mês. Então, segunda-feira vai abrir o edital e o formulário de inscrição para pessoas novas, né, jovens novos, poderem se inscrever no JIP. Então, a gente conta com a divulgação de vocês, porque a gente precisa de mais gente, né? A gente sabe que só o que tem hoje é muito pouco, e especialmente quando a gente vê que tem muita gente no grupo e poucas participam. Então, assim, a gente precisa de muito. Com isso, né, de pouca participação da galera que tá lá no grupo, que não vem e tal, a gente vai fazer um processo seletivo de continuidade, ou seja, a gente vai mandar já um formulário lá no grupo, pedindo para vocês preencherem, né, falando se vocês vão continuar em 2023, o que vocês querem fazer em 2023, o que vocês se comprometem em fazer em 2023, e dar um feedback pra gente de como foi esse ano de 2022, né, o que vocês acham que a gente poderia ter feito melhor, e enfim. Além disso, ao longo do ano, a gente vai abrir ali vários processos seletivos dos projetos. Por exemplo, o da Rússia, como a Laís falou, vai ter uma galera exclusiva para organizar o projeto russo. Então, a gente vai fazer um processo seletivo também dessa galera. E agora, como a gente gosta de uma organização, cá vem o calendário. E aí, só reforçando, né? A Laís já tocou ali em alguns pontos, mas é importante vocês printarem as telas. Em março, os processos seletivos. Em abril, formação em projetos, como por exemplo com os jovens indianos que vão dar ali essas formações. Em maio e junho, formação em soft skills. Em julho, o projeto da Rússia,
Em agosto, a gente vai fazer uma reorganização, que é basicamente a gente vai chegar e vai falar o que deu, né, até esse meio do ano, o que a gente pode melhorar. Enfim, vai ser onde vocês vão comprovar as ações, os projetos de cada delegação. Enfim, a gente vai estar procurando fazer sempre isso para melhorar, né, o parlamento em si. Em setembro, a gente vai ter ali na Semune, a Semana Universitária da Universidade de Brasília, a realização do evento da África do Sul, que são 2 dias de conferência online, como a Laís falou, e da América Latina, com os artistas sul-americanos. Bom, em outubro e novembro, a gente está planejando fazer o evento da China. A gente está aceitando as opiniões de vocês, como vocês tinham falado. E em dezembro, a gente se reúne para falar o que deu certo no ano, o que poderia ter feito melhor. Enfim, provavelmente será mais uma Assembleia Geral. E a gente conta com a participação de todos. E, por fim, a gente gostaria de ressaltar que a política dos strikers, que assim que todo Jeep, né, tiver renovado com a galera, a gente tiver feito o processo seletivo, a gente pretende, né, expandir para novas delegações. Por exemplo, a gente não tem delegação do Rio de Janeiro. Então, quando essa galera toda chegar, a gente vai passar para vocês um documento com a política dos strikers, que é basicamente, se você não participou de 3 Assembleias Gerais, poxa, você vai ter que estar saindo do Jeep, porque se você não pode ser atualizado do que está acontecendo do nosso projeto, né, do Parlamento Mundial da Juventude, não vai estar podendo contar com nada, né? Então, assim, vai ser basicamente então, você não está fazendo, não tem por que você estar aqui mais, certo? E aí, depois a gente vai mandar tudo explicadinho, até onde você pode faltar numa reunião, por exemplo. Enfim, depois que essa galera nova chegar, fiquem atentos também que a gente vai mandar isso mais lá no grupo. E é isso. Obrigada por vocês terem vindo. E a Laís acho que vai querer falar mais algumas coisinhas, certo? Certo. Então, gente, eu só queria enfatizar o fato de que quando nós tivermos, a cada 3 meses, né, a gente precisa que os delegados nos enviem um documento em relação às ações. Então, o que isso significa? Isso significa que nós queremos que vocês já tenham projetos delineados, correto? Então, nós queremos que a cada 3 meses seja feita uma ação em relação a esse projeto. Então, vocês têm esse projeto geral e a gente quer que a cada 3 meses vocês tenham uma ação em relação a isso. E depois dessa ação, a gente gostaria que vocês enviassem um relatório e tal, e também um relatório em relação a quem está participando e a quem não está participando, porque a gente quer ter esse controle maior em relação a quem está ativo no parlamento e quem não está ativo. E também porque a gente precisa que sejam desenvolvidas essas ações locais, que afinal, um dos objetivos do parlamento é justamente o desenvolvimento de ações e de projetos regionais. E é justamente por isso que a gente tem essas delegações, né, em diversos estados. Então, é muito importante que vocês, como grupo, revejam o que vocês tinham colocado como projeto e que ações que vocês podem realizar em conjunto, né? E lembrando que o ideal é que vocês realizem a cada 3 meses e que vocês mandem isso para a gente. A gente não vai ter mais essas reuniões que seriam os delegados com a coordenação geral, que no caso sou eu, a Gabi e a Mayara. A gente não vai ter mais isso, mas a gente vai confiar em vocês, confiar que vocês têm essa capacidade de pensar esses projetos, né? Então, então seria isso, assim, é muito importante que vocês venham com isso, né, com essa questão de realização de ações dentro do projeto mesmo, e é isso que eu gostaria de enfatizar, porque a gente quer que ações sejam desenvolvidas regionalmente, né, durante esse tempo, e a gente quer que vocês participem das nossas ações nacionais também. Então, a gente está agora com um novo foco. Ou seja, no nacional, a gente está desenvolvendo essas ações internacionais e a gente quer que vocês, como delegações regionais, continuem desenvolvendo os projetos que a gente já conversou no ano passado, né? Então eu acho que é isso, gente. E eu vi que o Diego perguntou se a gente vai produzir uma ata dessa assembleia. É possível, sim, que a gente produza uma ata da assembleia.
E a gente interna no grupo com uma metodologia, mas como assim, João? É uma metodologia em relação a quê? A ata, o quê? Oi, gente, boa noite. Desculpa ter chegado atrasado. Boa noite. Era com relação à metodologia, só, por exemplo, ao meio que a gente faz a reunião, porque às vezes o pessoal reclama que tem dificuldade com Skype, etc, né? Porque às vezes eles entram com o celular e aí no celular é um pouco mais complicado. Mas aí eu acho que a gente poderia fazer essa reunião, sei lá, de uma forma, até numa chamada do WhatsApp, que dá para incluir outras pessoas, a gente se reuniria, e traria o que a gente discutia lá para esses momentos aqui, né? É super importante a gente participar. Eu estou participando enquanto parte da delegação de Pernambuco, e aí eu vou tentar conversar com os meninos e com as meninas, nem que seja de forma individual, para estar dizendo para eles o que a gente conversou aqui e a importância disso. Eu acho que essa era uma colocação que muitas pessoas estavam sentindo falta também das ações de fato, e aí a gente consegue agora trabalhar de forma mais eficaz mesmo da coisa, né? Acho que vai mobilizar muito mais e a gente vai conseguir chamar mais a atenção também de outras pessoas. Inclusive, João, eu acho que seria muito interessante se caso algum de vocês da delegação de Pernambuco queira participar, igual a, não sei se você viu, igual a Isabelle falou do nosso projeto que a gente vai ter com a Rússia, que é um intercâmbio cultural, eu acho que seria muito interessante que um de vocês participasse. E fora isso, eu acho que nós, né, Gabi, a gente concorda com todos os pontos que você colocou aí. Em relação à questão do Skype, a gente usa Skype porque tem a possibilidade de gravação, né? E, e é isso, assim, porque o Skype ele é gratuito e a gente consegue gravar. E o Teams ele é mais pesado que o Skype, né? E o Teams ele é a plataforma que a UNB disponibiliza para a gente. Então, entre o Teams e o Skype, eu acho que o Skype é menos pesado. E no Skype a gente já tem todos os links de todas as reuniões, assim, né? Mas é lógico que a gente pode também conversar em relação a essas. Por exemplo, vocês querem que a gente faça um repasse disso? Eu acho que eu e a Gabi, eu, a Gabi e a Mayara, a gente pode conversar assim com vocês, marcar um horário, marcar um dia, e a gente faz esse repasse para a delegação de vocês, a daí de Pernambuco. Então, se você conseguisse organizar isso, seria maravilhoso. E isso também serve para as outras delegações que estão aqui presentes, como a delegação do Maranhão, a delegação do Amazonas. Caso vocês tenham esse interesse e disponibilidade para isso, nós temos essa abertura, né, Gabi? Sim, sim. Inclusive essa questão da plataforma, né? Só retomando, a gente também concorda que o Skype ele seja um pouco ruim de mexer. Tanto é que a gente já postou lá no Instagram como é que mexe no Skype. Mas a gente pretende estar evoluindo, avançando aí nossos meios de comunicação. Sim, inclusive, para o projeto da Rússia, a Universidade de Ulanovski já disponibilizou o Zoom. Então, a gente vai usar o Zoom para o projeto com a Universidade de Ulanovski, que eles já disponibilizaram o Zoom para a gente. Então, isso já vai facilitar um pouco, né? Isso. Não, eu também super concordo. Às vezes eu imaginei que fosse por isso, né? Porque fosse a plataforma disponibilizada. E aí acontece, né? Faz parte, Isso. são desafios. Mas é isso, eu super concordo. Vai dar tudo certo. E, gente, tem alguém aí que gostaria de acrescentar alguma coisa, de fazer uma questão, que já tem interesse em participar de algum desses projetos que a gente colocou aqui? Ou, por exemplo, a internet caiu nesse momento e vocês gostariam que a gente repetisse alguma coisa? Eu tenho interesse em participar da apresentação da cultura. Eu vou tentar. Da cultura em relação à Rússia ou em relação à América Latina? Da América Latina a gente ainda não vai abrir as Eu vagas, mas pensei da que era a Rússia, cultura tipo, especificamente de cada estado. Cada pessoa ah, tem. então, em relação a essa questão da cultura com a Rússia, a gente vai ter tópicos específicos a serem desenvolvidos, né?
Então, por exemplo, questão da artes visuais, a questão da música, sabe? E aí, dentro disso, vocês podem apresentar algo, né? Então, a gente, por exemplo, geografia. Geografia é um dos tópicos que a gente colocou ali, dentro do projeto, né? Então, vocês poderiam, por exemplo, apresentar sobre o Amazonas, apresentar sobre o Maranhão, sabe? Então, dentro disso, haveria, sim, essa possibilidade. É, e eu acho que seria isso. E é bem legal que vocês tenham esse interesse em apresentar sobre os estados de vocês. E com certeza existe essa disponibilidade e é algo possível de ser feito, sim. Mas lembrando que seria bom que vocês tivessem disponibilidade para participar realmente da organização desse projeto com os jovens russos, né? Então, seria bom que vocês deixassem claro, assim, se vocês só querem fazer a apresentação ou se vocês têm interesse na organização em si, porque a organização em si, ela vai ser em abril e maio, para em junho e julho a gente conseguir realizar. Então, a gente vai estar em contato direto com esses jovens russos, né? E vai ser um projeto, assim, que vai exigir um pouco de compromisso, tempo, disponibilidade. Então, seria bom que vocês deixassem claro também o tipo de interesse que vocês têm em relação a isso, se é em relação à própria organização ou se vocês gostariam de só fazer a apresentação mesmo. E aí, deixa eu ver, fora isso, a Julie escreveu que está empolgada com a ação da China, né? E aí eu acho que vamos passar a palavra pro Diego, e aí depois, Julie, se você quiser falar, fica à vontade. Oi, Laís, Gabriela. Bom, eu sou recém-convidado a participar aqui por Minas. Eu já movimento, né, algumas ações sociais no ponto de vista de meio ambiente, então esse foi o convite, né, principal assim para eu participar. E fiquei muito assim empolgado com essas, né, com essas possibilidades de interação, principalmente cultural, com outras, né, com outros países, a Rússia, a China, enfim. Só que assim, eu queria, não sei se isso já acontece. Eu tenho interesse em participar, inclusive, se possível, de todas, assim, mas eu preciso entender como que vai funcionar a questão de tempo, dia, data, sabe? Porque está conflitando com uma data aqui minha, e daí eu queria pedir isso, se já houver algum planejamento nesse sentido, para me informar Minas aqui, no grupo de Minas, para que eu possa também ficar sabendo e me ajeitar, que daí eu inclusive, me disponibilizo a ajudar na organização, se for o caso. Em relação ao projeto com a Rússia, que é o que a gente vai abrir vagas agora, a gente tem como programação abril e maio. Abril e maio realizar essa organização, mas a gente ainda não tem dias e horários exatos, porque a gente ainda está fazendo a seleção dos jovens que vão participar aqui no Brasil dentro dessa organização. E aí, quando a gente fizer essa seleção desses jovens, a gente vai entender melhor quais que são as disponibilidades deles e quais que são as disponibilidades dos russos, né? Porque afinal a gente tem uma distância de 6 horas em relação à Rússia, né? Então não pode ser um horário que fique muito tarde para eles e que talvez não fique muito cedo para o pessoal aqui. Então a gente vai ter que organizar essa questão dos horários, né, com eles depois. Então, eles, no caso, a Universidade Ульяновsk, eles já selecionaram os 4 estudantes que vão ficar responsáveis pela organização do projeto. Nós ainda vamos fazer essa seleção. Ainda vamos abrir essa planilha não, esse formulário, né, Gabi? E colocar disponibilidade, vamos perguntar para todo mundo qual é a disponibilidade ali no formulário, e aí, tendo isso, a gente vai ter uma noção melhor de quando exatamente que cada um tem essa disponibilidade, como que a gente vai fazer com a Rússia, né? Não, perfeito. Eu já me disponibilizo, então, e daí a gente vai acertando, assim, as datas, a gente vai conversando.
Valeu. Valeu, muito obrigada, Diego. Pode falar, Gabi, desculpa. Não, eu só tava falando perfeito, já demonstrar interesse, que aí a gente já tem uma noção de como se programar e tal. Sim, e uma noção de quantas pessoas também, né? Isso. Aham. Mas eu acho que é isso, então. Eu acho que é isso. E aí, Julie, você disse que está empolgada com a questão da China, né? É muito legal mesmo. Se você tiver sugestões para gente em relação à questão da China, gente, vocês podem ir postando aqui ou postando no próprio grupo também. Então, por exemplo, eu gostaria de conhecer mais sobre negócios na China. Eu gostaria de falar sobre diplomacia chinesa, uma coisa assim. Aí vocês vão colocando os tópicos que vocês têm mais interesse que a gente vai conversando com eles, né? Porque a China é o projeto que está mais longínquo, né? Então, é um projeto que o objetivo é que seja em outubro e novembro. Então, ele está bem longe, a gente tem mais tempo para organizar. E fora isso, em relação à China, tem esse projeto em maio, né? Que eu acho que é bem importante, seria bem legal que vocês participassem também, porque é uma baita oportunidade de ter uma pessoa da China conversando com a gente sobre as bolsas e as possibilidades e tal. Então, também é algo bem legal. E acho que é isso, né, Gabi? Isso. Então, se ninguém mais tiver alguma coisa para falar, eu acho que a gente pode encerrar. Perfeito. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, gente? Acrescentar alguma coisa, perguntar? Fiquem à vontade. Gente, eu tô tranquilo, assim, o que eu tinha para falar eu já falei. Daí eu fico aguardando vocês. Tá, Tá bom, perfeito, obrigada. então. Perfeito. Tchau, galera. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada por terem participado e representado os estados de vocês. E fora isso, gente, só queria avisar que aqui no Skype é preciso a gente como é que chama? A gente sair realmente para a chamada acabar. Mas antes disso, gente, antes de sair, vamos tirar uma foto? Vamos tirar um print para a gente Ai, postar nas bora. redes sociais? E aí, Bom, quem ainda não mandou as redes sociais para a gente, é, vocês topam mandar para a gente as redes sociais de vocês, para a gente marcar vocês? E só vou aqui para a Pode gravação. mandar aqui no chat.